80 mais por Ivone Lopes, mais uma vez aqui na presença dela, Ivone Lopes que está com a gente. Ivone, olá, prazer estar contigo. Daniel, olá. Me diga uma coisa, estamos fazendo sucesso, as pessoas estão curtindo, compartilhando, comentando. Manda um abraço pro pessoal. Muito feliz eu estou, né, de as pessoas estarem mandando mensagem, compartilhando. Isso me deixa muito feliz, né? E gostaria também de agradecer a todos vocês. Gente, tem um presente chegando aí, tá no forno, conta pra gente, Ivone, como é que tá essa expectativa? Pois é, eu fico assim, mais ansiosa ainda que o meu livro saia logo do forno, certo? Para vocês poderem ter contato com ele. Esse livro é o livro acho que está mais aguardado, né? O pessoal das redes sociais, cadê o livro? Tá chegando, eu tô ansioso. Eu já vou confessar, eu li mais algumas páginas, tá? Porque a gente que trabalha aqui na produção tem acesso, né? Mas vocês não perdem por esperar. Realmente o livro está espetacular e ele complementa tudo isso que a gente está fazendo aqui com uma trajetória tão bonita, não é verdade, Ivone? Agradeço todos os likes, os compartilhamentos, agradeço a todos, amo todos vocês. O livro dá dicas, gente, para um mundo melhor e eu acho que esse é um primeiro gancho para a gente começar o nosso papo. Ivone, o que a gente pode ter para ter um mundo melhor? Exatamente, essa pergunta é assim, é o que todos nós queremos, né? Principalmente vivendo os dias que vivemos hoje, né, Sem Daniel? dúvida. Vivemos turbulências enormes, né? Principalmente aqui no nosso país, em todo o mundo, mas o nosso país sofre mais porque é um país com menos potência, né? Mais pobre. Sim, mais pobre. É verdade, é verdade. E eu gosto muito de falar desse tema, porque o mundo só será melhor quando entendermos as diferenças. Essa prática, né, esse pensamento, ele começou muito cedo comigo, essa reflexão. O mundo só será melhor quando entendermos as diferenças. Isso é muito forte, hein, Ivone? É. As pessoas, e eu sei exatamente aonde começou, viu, É o poder da compreensão. Me conta, então, onde começou esse pensamento. Então, eu vou contar. Tudo começou quando eu tive a minha primeira desilusão, né? Relativa aos meus sonhos, né? O que aconteceu? Não pude estudar e, como eu já falei para vocês, fui mãe muito cedo, casei cedo, fui mãe cedo e fui empresária cedo também. E vocês já sabem que eu considero dois mundos, né? Porque eu queria ser feliz nos dois, né? E não poder estudar me trouxe a minha vida se tornou. E agora? Eu perguntei. E agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Sim. Então é onde tudo começou. Que a pergunta não era porque eu não tinha realizado um sonho que isso iria me fazer eu regredir, ia me fazer eu ficar uma pessoa, porque eu pensava assim, eu queria ser diferente, eu queria fazer coisas diferentes naquela época, era tudo muito diferente, não é o mundo de hoje. E eu não queria estar fazendo o que todos faziam, né? Eu queria algo diferente. Mas, então, eu fui em busca disso, algo diferente. Então, eu não pude estudar, mas eu procurei novos conhecimentos, né? Tudo que eu precisava fazer, né? Eu ia em busca de conhecimento. E foi assim que eu comecei a entender muito cedo que, para a gente viver melhor, para o mundo ser melhor, nós precisamos entender as diferenças. E até hoje eu trouxe aqui, viu, Daniel? Sim. Peguei as estatísticas, como eu falei, nossa, se já naquela época, né, eu me incomodava com as estatísticas, né?
porque eu comecei a conviver com pessoas, tanto na família como na empresa. Então, eu estava convivendo com pessoas de todas as classes, né? Perfis diferentes. Todas as classes sociais e perfis diferentes. Então, eram pessoas diferentes, entendeu? Umas das outras. E eu precisava entender isso, a diferença. E por quê? Porque nas estatísticas, já naquela época fui buscar estatísticas, né? Sim. De como que era o mundo, né? Então, principalmente o nosso país, o Brasil. Então, eu comecei a entender que quem tinha poder aquisitivo naquela época, e hoje piorou com a pandemia, né? Quem tinha poder aquisitivo era uma parcela muito pequena da população. Sim. Então, poxa vida, se uma parcela muito pequena pode ter um conforto, pode ter um estudo, como viverá essa parcela pobre, né? Que não tem nem condições que luta pela sobrevivência. Infelizmente, eu fui procurar os dados nos dias de hoje, isso aumentou muito com a pandemia. Sim. O poder aquisitivo, né, a classe mais pobre aumentou, né? E a classe que é a de maior poder aquisitivo, né, ela é muito baixa também, ela continua baixa. São um percentual muito pequeno, né? Uma casquinha da sociedade. A grande base da pirâmide é... E os sonhos são iguais? Como é que é isso? Então, o que acontece? Era essa a pergunta, né? E como eu comecei a conviver com diversas classes sociais, com pessoas diferentes, né? Eu percebi que as diferenças a gente precisava entender. Por quê? Vocês vão perguntar por quê? Sim. Pelo seguinte, eu via entre os que tinham mais conforto, mais poder aquisitivo, o que eu percebia? Eu percebia que eu encontrava pessoas felizes e pessoas infelizes igualmente, mesmo com muito poder aquisitivo. E encontrava isso também no baixo poder aquisitivo, na classe mais pobre, né? Tá. Eu encontrava, assim, pessoas que eram felizes e pessoas que não eram felizes Também. também. Em ambas as classes. Então eu comecei a perceber que não os nossos sonhos, eles precisam ser a realidade da vida, né? Os nossos sonhos, eles precisam ser aquilo que realmente nós queremos para a nossa vida, independente de classe social, né? Independente de status, independente, sabe? Porque eu percebo que ainda tem muita gente, viu, Daniel? Sim. Muitas pessoas que acham assim, não vão ser felizes porque não são capazes, sabe? Mas eu nunca vou chegar a ter isso, eu nunca vou chegar a esse ponto que o outro chegou, isso não é para mim. Tem pessoas que até pensam, isso não é para mim, isso não é para mim. Não, eu logo entendi de que realmente isso era uma coisa que não devia prosseguir na minha mente. Tá. Eu não devia estar pensando assim, porque as diferenças estão nas pessoas. Entendi. Certo? Pessoas diferentes, sonhos diferentes, mas todos com a mesma capacidade de ser felizes. Quem né? não quer hoje, né, que um mundo melhor? Claro. Mas nós somos os protagonistas, né? Nós somos diretamente responsáveis. Vamos todos, né, principalmente com esse aprendizado da pandemia, né, que ela está nos deixando, né? Eu também percebi nessa pandemia que eu podia ainda estar fazendo muita coisa e que eu ia
realmente dar a volta por cima também, né? E aqui é a prova, né? Nós estamos fazendo isso. E né? essa é a prova também. O né? livro também é a prova, né? Então, essa coisa boa, essa coisa gostosa, né? Essa coisa boa de se fazer, que todos nós podemos fazer, seria realmente fazer a diferença, né? Foi o sonho que eu tinha desde pequena, né? Que eu não queria, né? Assim, eu queria ser diferente, eu queria conquistar, ter mais conquistas, né? Então, foi assim que eu descobri. E, para isso, tem várias maneiras também. Sim. Né? Várias maneiras, eu vou começar dizendo assim. Eu via... Isso por quê? Porque eu via pessoas que tinham poder aquisitivo, mas que não podia desfrutar tudo o que o poder aquisitivo dava. Ser rico não é sinônimo de felicidade. Não. Não é mesmo. Ser rico não é sinônimo de felicidade. E também, pasmem, eu via pessoas muito pobres mesmo, e que eram felizes, sabiam viver. O importante é saber viver. Olha só um segredo. Principalmente, que eu vou te falar assim, as pessoas que passaram pela minha vida, os professores, né? Eu não tive um curso, um diploma, mas eu fui em busca de aprendizados. Eu fazia seminários, palestras, eu fazia na época Madureza, sabe? Sim. Que é agora o supletivo agora. Sim. Então, eu ia me informando das coisas, né? Noticiário, jornais, né? Era a maneira que a gente tinha naquela época, né? No início. Mas aí depois, Daniel, veio a globalização, a internet, né? Então, hoje, o que nós temos? Nós temos as informações que a gente quiser aprender, nós temos, né? Nós temos essa facilidade. Sim. E tudo isso, ao passar da minha vida, eu via que ia acontecendo resultados melhores também. Sim. Sabe? Então, as coisas que eu fazia me davam muito retorno, muito resultado. E também essa convivência que eu tive a oportunidade de ter com pessoas que elas eram, por exemplo, em casa, filhos, né? 4 filhos, ao todo, depois ficamos em 4 filhos, né? Sim. E muitos netos também, com, né? Com o passar das décadas, né? Porque são 8 décadas que eu estou falando, dúvida, né? Muito tempo. Ano passado, eu fiz 80 anos. Pois é, 80 a mais, tá aqui o 80 a mais, esse é o mote da gente, verdade, bem lembrado. Então, né? Então, eu acho assim que isso daí, passar para as pessoas, né, as coisas que realmente são boas na vida, é o meu maior desejo agora. Mas me diga uma coisa, estava falando dos filhos, os filhos na sua casa, imagino que também tenham perfis diferentes. Às vezes a gente tem vontade, Ivone, de mudar o outro. Às vezes a gente acha que o caminho é, eu queria que aquela pessoa fosse mais de um jeito que eu gosto, ela é tão daquele jeito, não dá para ela ser mais assim, ser mais assado. O que você pensa a esse respeito? Isso daí, para todos que têm filhos, né, já sabem disso, né? São criados na mesma família, com a mesma educação, mas, veja no meu caso, 4, né? E são diferentes. Ter um é de um jeito. Com a mesma criação. Que coisa, né? E acho que na casa de todo mundo é um pouco assim, né? E quando você começa a ser empresária e formar equipes, pessoas, né? Porque eu usava esse slogan na época, logo eu entendi que ninguém faz nada sozinho. Nós não fazemos nada sozinho. Nós fazemos as coisas sempre precisando um do outro. Em equipe, em time, coletivamente. Equipe, né? Precisamos ter
equipes, precisamos ter pessoas que queiram também crescer na vida, que queiram também ser diferentes, que queiram saber viver, realmente, porque é um aprendizado, né? E que a gente sabe, vocês que têm filhos também, vocês convivem com isso, eu não preciso falar, é uma grande realidade. Eles são diferentes, né? Como os funcionários também, as pessoas da nossa equipe, são diferentes também. Eu posso dizer aqui que eu aprendi a lidar com as pessoas diferentes. Também no trabalho. Também no trabalho, hein? Em tudo, não tem como separar. Eu vou falar mais uma vez, não dá para separar um mundo do outro, porque a gente precisa ser feliz plenamente, né? Nós precisamos ser felizes no nosso trabalho e no nosso lar. E quando eu encontro alguém diferente, a gente muda o outro? A gente consegue mudar outra pessoa? Não. Como É que você uma pensa isso? das coisas que eu preciso muito, muito falar. Sim. A sua pergunta veio muito assim. Por que não? Entender a diferença é aceitar o próximo como ele é. Entender a diferença. Vou entender a diferença é aceitar o próximo como ele é. Olha que pensamento interessante. Sabe por quê? Porque a gente tem uma ilusão de que a gente vai mudar o próximo. A gente vai mudar as pessoas. Vai deixar a pessoa do nosso jeito. Nós podemos melhorar as pessoas, mas nós nunca vamos mudar a essência das pessoas. Por isso que os sonhos são diferentes, né? Não são. A felicidade é nos sonhos diferentes, porque o que é felicidade para um não é para outro. Por isso precisamos ouvir nossos corações. Pois é. E aí, assim, me vem uma questão forte na mente também, Ivone, que é um pensamento que você já colocou aqui e que eu queria resgatar. Como é que é essa história de só poder ser feliz quando a gente mergulha na nossa essência? Como é que é essa frase que você coloca? Ah, mas essa frase, eu vou falar para você, Daniel. Essa frase eu comecei a ouvir da minha mãe desde muito pequena. Desde muito pequena mesmo. Como é que é a frase? Fala pro pessoal. Eu vou falar para você. Eu cresci ouvindo essa frase, né? Só é feliz quem vive como quer. Essa frase que eu ouvia desde criança, ela marcou muito a minha vida, né? Por quê? Porque eu fui vendo que realmente era isso, entendeu? Por que eu precisava ser feliz para mostrar para os outros? Não era assim, não era ostentação. A gente precisa muito nosso exame de consciência. Vamos ouvir a nossa consciência? Como nós somos? O que queremos para estar bem? É uma conversa íntima com nós mesmos, é isso? E essa frase é muito verdadeira. É muito verdadeira. Mas eu tenho muito mais coisas para falar dessa frase. Então, o seguinte, esse assunto, estamos combinando aqui, esse assunto volta. A Ivone nós vamos separar esse tema, que esse tema merece um capítulo inteiro para a gente poder debater a importância de só é feliz quem vive do jeito que quer. É importante ser sintonizado com a sua própria essência. Eu vou querer também, Daniel, falar sobre um outro tema, né? De direitos e deveres, isso numa próxima oportunidade. Tá. Entendeu? Hoje eu queria me ater, né? A gente entender as diferenças. Né? Entendi. É muito relevante na nossa vida. Porque, veja bem, você já se pegou pensando assim. Você já se pegou, se você puxar pelas algumas vezes que você se refletiu na sua vida, puxa, eu amo tanto meu marido, eu amo tanto a minha esposa, mas eu queria que ela fosse diferente. É verdade, é verdade. Eu sou testemunha disso. Olha, então, o que a gente precisa entender, né? Essas diferenças.
A gente precisa entender essas diferenças, é fundamental para a nossa vida. Porque nós não vamos conseguir mudar as pessoas. Nós vamos melhorar as pessoas, como eu já falei. Mas não mudar radicalmente ninguém vai mudar. Uma outra coisa muito relevante, que nós dificilmente gostamos, né? Se a gente se analisar, eu não vou aqui generalizar tudo. Eu digo assim, é uma parte, não é no geral, né? Mas uma grande parte prefere julgar as pessoas do que fazer uma crítica construtiva. Uau, isso é uma verdade fortíssima. A gente sai apontando o dedo para todo mundo, né? E não para eventualmente entender, né? Olha, aceitar as diferenças é a gente aceitar as pessoas como elas são. Nós somos seres humanos que temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Não somos perfeitos, né? E a gente quer pôr perfeição no próximo. Não vamos aceitar como ele é, com esse jeito, com esses defeitos, né? E isso se fala muito quando a gente fala de amor, né? O amor, né? Que o amor impera, né? O amor deve ser a base da nossa vida, porque Cristo nos deixou, né? Amai-vos uns aos outros. Deixou também, amai o próximo como a ti mesmo. Que ensinamentos, né? Se a gente fosse capaz de interiorizar isso, o mundo seria mais pacífico, teria mais entendimento, teria menos guerra, ou menos batalha política, ou mesmo menos polarização. A gente seria mais um só. Né? É bom eu usar esse tema nesse momento de pandemia, né? Esse momento de que precisamos também sempre renovar a nossa fé. Esse momento, precisamos renovar a nossa fé de que, para quem, como eu, né? Ou para quem está começando, que é mais novo, mas para quem, como eu, já vivenciou tanta coisa nessa vida, já passou por coisas boas e coisas ruins, né? E está sempre de bem com a vida. Então, é maravilhoso da gente pensar assim, que esse momento é um momento de aprendizado. Esse momento da gente lembrar que há 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio à Terra e falou do amor, né? Então, e que somos irmãos, somos todos iguais. Eu não quero aqui estar fazendo, mas é o meu coração que está pedindo, sabe? Não é um momento religioso, mas a gente está aqui dividindo algo muito sincero, né? É para um mundo melhor, realmente, né? Porque só assim o mundo vai ser melhor. Né? Tivemos a Páscoa agora há pouco, momento de ressurreição, de renovar a nossa fé. Até porque a felicidade plena, né, Ivone? Talvez não seja aqui nesse momento que a gente vai encontrar. Talvez seja algo que a gente ainda vai buscar em outros planos. Não sou catedrática nesse assunto, né? Mas as coisas estão aí para a gente entender, né? Então é como a nossa vida nos mostra, né? Nos mostra as coisas que devemos ser, né? Devemos ser, né? Estar de bem com a vida é muito importante. Porque se a gente parte só para queixa, né? Só para queixa não vai ter resultado. Então vamos partir para sermos melhores também. Que programa gostoso. A gente está falando sobre entendimento, respeitar as diferenças, compreensão. Então, tendo aqui um exemplo, uma aula de vida com a Ivone, que aos 80 anos, aqui com 80 a mais, com o livro, está mostrando para a gente que sempre é tempo de começar novos ciclos, sempre é tempo de renovar as esperanças, renovar as energias. Que gostoso estar aqui dividindo esse momento contigo. Que enorme prazer para mim. E eu tenho certeza de que para quem está em casa também está sendo um grande prazer, né? Um momento de revigorar as energias. Muito obrigado por nos prestigiar e nos presentear
com isso e com o livro que está saindo do forno. Não é a minha pretensão ensinar, gente. Não, eu não tenho. Não é esse o meu desejo. O meu desejo é de passar, né, as coisas que me fizeram uma pessoa feliz, né? É isso, é só esse. Não tenho a pretensão, não tenho a capacidade de estar ensinando, mas é a vontade, sabe, de pelo menos deixar uma palavra construtiva para um mundo melhor. Muito bem, não é em tom professoral, não é de cima para baixo, mas é de igual para igual, como irmãos, né? Poder compartilhar uma dica, olha, vai por esse caminho, ou se isso te servir, ouça, que isso vai poder te economizar muitas lágrimas e eventualmente vai te... né? Lágrimas que eventualmente você chorou, que outras pessoas choraram e que a gente, a hora que compartilha e se ajuda, a gente vai mais diretamente rumo à felicidade, renovando a cada dia. E por isso que eu agradeço a todos essa oportunidade de estar aqui. Muito legal, 80 a mais com Ivone Lopes. Muito gostoso estar aqui dividindo, compartilhando tudo isso e sabendo que a audiência está crescendo, viu, Ivone? O pessoal está cada vez mais compartilhando, curtindo, divulgando e eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para falar por aqui. É certo? De coração e obrigada a todos. Esse foi mais um episódio. Continuem acompanhando os episódios e nos prestigiando com a audiência tão simpática e tão significativa. Até o próximo!